De acordo com o dicionário, Quaresma é o período de 40 dias após a quarta-feira de cinzas, quando os cristãos se preparam para a Páscoa. Esse período que estamos vivendo nos remete a reflexões diversas, mas é marcado por muitas crendices. Viviane Silva foi tentar descobrir de onde vêm algumas dessas crendices. Na Igreja Católica, a Quaresma é um período litúrgico de 40 dias que antecedem o domingo de Páscoa, dia da ressurreição de Cristo. Ela inicia na quarta-feira de cinzas. Mas qual é a origem da Quaresma e a simbologia das cinzas? Quem responde é o professor Milton Tavares. Bom, a Quaresma ela é uma tradição judaica que foi adaptada ao cristianismo. A Quaresma ela é o período em que marca o fim das pragas do Egito, que tirou o povo hebreu da escravidão, quando o anjo da morte passou e levou o primogênito de todo o egípcio. Depois disso, Ramsés liberou o povo, que ficou 40 anos no deserto andando para que esquecesse a escravidão. E depois disso, o povo hebreu passou a se sacrificar, a se mortificar, a ter umas, digamos assim, umas penitências, lembrando esse sacrifício. Com a crucificação do Cristo na última semana da Quaresma e a sua ressurreição ao domingo, o cristianismo então passou a adotar a Quaresma como um preparo para a ressurreição do Cristo. É um período religioso marcado por muitas crendices populares. Há muitas histórias de assombrações que permeiam a Quaresma. Algumas são tradições antigas que se fundiram com as superstições, trazendo um ar místico nesses 40 dias até a Páscoa. Como é um período de meditação e de sacrifícios, acreditavam os antigos que os demônios eram soltos para que eles pudessem tentar a fé dos cristãos. De onde vem a crença do lobisomem, que ele está solto na Quaresma, que é o 7º filho homem de uma família, que tenha nascido na primeira noite de lua cheia do ano. Ele então vai virar lobisomem. Nós temos aí a mula sem cabeça, que é a mulher que se envolve com um padre, e nas noites de lua cheia da Quaresma ela se transforma numa mula sem cabeça. Nós temos N contos que envolvem esse período, porque é um período muito místico, é um período que mexe com o imaginário. A própria marcação da Quaresma, ela é baseada no equinócio da primavera no hemisfério norte. Por exemplo, quando eu era criança, nós tínhamos um vizinho que havia fama de ser lobisomem. E ele morava numa esquina estratégica. E quando a gente esquecia e via que estava na calçada da casa do sujeito, nós dávamos uma volta quilométrica durante a Quaresma para não ter o risco de passar na porta da casa do lobisomem. E era um homem de um coração tão doce, tão bom. Mas a gente alimenta essas crenças, né? O folclore, quem conta um conto aumenta um ponto, e as pessoas vão aumentando essas crendices, que hoje com a internet se perderam um pouco, mas ainda se você for no interior elas são muito fortes, muito pesadas e muito levadas a sério. A penitência é adotada na Quaresma como forma de arrependimento e de fé. Muitos deixam, por exemplo, de comer carnes vermelhas. Boa parte das tradições do cristianismo foram herdadas do paganismo. E também durante a Quaresma herdou-se do povo hebreu a tradição de sacrifícios e meditações. Então, para a Igreja Católica, é um período de reclusão. Até isso hoje está mais solto. Eu me lembro na casa dos meus avós, quando criança, chegava a Quaresma, havia uns panos roxos guardados, porque o roxo é a cor da liturgia durante a Quaresma. Uns panos roxos que a minha avó colocava sobre os espelhos da casa, sobre o rádio, sobre a eletrola, o toca-disco dela e sobre a televisão. Da quarta-feira de cinzas até às 0 horas do domingo de Ramos, não se ouvia rádio, não se via televisão, não se ouvia música, não se maquiava, não se usava o espelho. Era uma forma de você deixar de olhar para o mundo exterior, para você olhar para o mundo interior. Tem o costume de se não comer carne na Sexta-feira Santa, carne vermelha. Por quê? Porque o consumo de carne na Idade Média era uma coisa só para os ricos. O pobre comia, quando muito, um frango de vez em quando, uma caça pequena, uma lebre, tá? O porco, o javali, um peru, era só dos nobres. Então, para que os nobres se sacrificassem,
Pelo menos na sexta-feira santa eles não comeriam, comeriam como os servos. Então comiam batata, comiam peixe, alguma coisa nesse sentido. Muitos se sacrificam, não comem carne durante a quaresma, não comem chocolate, não bebem. Você tira alguma coisa para lembrar o sacrifício que fizeram para que o cristianismo tivesse as origens que tem hoje. Se você falar na Gênese bíblica, você vai encontrar lá do pó vieste, ao pó voltarás. Então, a representação disso é para que o homem não esqueça a sua origem divina. Tá? As cinzas representam a morte e a ressurreição. Que você pega e coloca aquilo na pessoa para que a pessoa se sinta uma pessoa diferenciada, uma pessoa ressurgida, renascida. Isso remonta ao século IV, quando isso foi instituído como ritual da igreja. São muitas referências históricas, crendices populares, mas o que vale mesmo é a fé de cada um e fazer desse período quaresmal um momento de reflexão e mudanças. Se a sua religião te pede meditação, medite. Mas medite para ser uma criatura melhor. Medite o que você está fazendo de errado e como você pode transformar o seu mundo num mundo melhor. É para isso que existe. A ressurreição do Cristo veio mostrar para nós que todos nós podemos vencer o medo da morte. Nada como uma boa reflexão para que a pessoa possa avaliar atos e atitudes, purificar a alma e seguir em frente.